4 passos para tornar a sua leitura de sábios. O primeiro passo é ler. Alexio. E nesse passo, o que eu vou buscar fazer? Eu vou buscar entender o que o texto está dizendo. O foco é compreender o que o texto está dizendo. Entender o que o texto está dizendo significa ler para além do que está escrito no texto. Então, esse passo, ele fala um pouco sobre um elemento que é próprio do sábio, a humildade. A leitura atenta, ela nos evoca a humildade. Quando você começa a ler um pouquinho mais, você entende que você nunca leu o suficiente. Então, maravilha, então agora nós vamos para o segundo bloco da nossa live, que é o primeiro passo. 4 passos para tornar a sua leitura uma leitura de sábios. Então, o primeiro passo é ler. Alexio, tá? Aqui eu vou trazer 4 passos que é inspirado num método beneditino. Quer dizer, esse método não é beneditino, mas foi popularizado principalmente pelos beneditinos, tá? É chamado de Lexio Divina. São 4 passos que eles propunham para as leituras, principalmente as leituras dos textos do ofício divino, a leitura bíblica, né? Então, são 4 passos que são propostos. O primeiro deles é ler. Então, o primeiro passo apresentado pela Lexio Divina é ler. Ler. E nesse passo, o que eu vou buscar fazer? Eu vou buscar entender o que o texto está dizendo. O foco é compreender o que o texto está dizendo. E aqui eu vou pegar uma frase engraçada que eu estava preparando essa live e na terça-feira o YouTube, talvez por uma questão de algoritmo, me sugeriu uma aula do padre José Eduardo, que ele falava justamente sobre como estudar. E aí ele usou uma frase que eu achei bem interessante. Eu digo, vou pegar essa frase do padre, vou falar lá na live. Ele disse, entender o que o texto está dizendo significa ler para além do que está escrito no texto. Então, significa ler para além do que está escrito no texto. Então, a leitura, esse hábito de ler, é você ler o texto, ver o que está ali sendo escrito no texto, mas buscar, por exemplo, elementos para além do que está escrito no texto. Quem escreveu, o contexto que escreveu, né? Qual o sentido por trás disso. Então, é um processo de fato, colher, né, de você ruminar e colher o que o texto está dizendo, preferencialmente sem nenhum tipo de pré-julgamento em relação ao texto que está sendo lido. Peraí, deixa eu entender aqui. Aqui vem um ponto essencial, né? Muitas vezes as pessoas elas já têm uma posição em relação ao texto sem sequer ter lido o texto efetivamente. Nós vamos ver, nós estamos no primeiro passo. O primeiro passo é a leitura. Leitura. Você tem que ler. Eu vou ler aqui, ó, tá bom? Ok? Quem é o Smith? E qual é a formação dele? Ok, entendi. Então, tá aqui, ó. Qual o contexto que ele está escrevendo esse trecho? Então, isso acontece demais. Na internet, só o que tem. E aí, tem para tudo. Tem para tudo. Desde de apologética religiosa até, sei lá, como é que eu posso dizer? Apologética religiosa, discussões políticas. Agora, o conteúdo aqui no YouTube é muito, muito comum, o conteúdo no YouTube ser debates, que não tem nada de debate. Não tem debate nenhum. Entendeu? É tipo um processo de lacração. Ninguém está se escutando. Como é que eu te contra-argumento se nem sequer eu estou te escutando? Se eu não estou entendendo o que você está me dizendo. Primeiro eu preciso escutar e depois entender. Isso daqui já são os 2 primeiros passos da leitura.
Eu tenho que escutar o que o texto está dizendo, eu preciso colher isso. Eu preciso ler isso. Então é muito comum um cara chega e diz assim, eu vi recentemente um vídeo, eu provo que Deus não existe. Aí o cara, na Bíblia, aí o cara pega um texto da Bíblia, aí pega um trecho da Bíblia, pega outro texto, é professor universitário, tá? Pega um trecho da Bíblia, pega outro trecho da Bíblia e diz assim, ó, tá vendo? Contradisse. Então isso quer dizer que Deus nem existe nem é. A pergunta é a seguinte, por que você está usando o texto da Bíblia? É o que eu perguntaria para ele. Você está usando o texto da Bíblia por quê? Para você é um texto que tem um significado? É um texto revelado por Deus? Foi escrito por homens por inspiração divina? Você crê nisso? Não, não creio. Então pronto, meu amigo. Por que você está usando a Bíblia? Se não crê nisso, não faz sentido. Vamos buscar uma outra premissa. Porque se você acha que aquele texto fala algo de Deus, então você tem que considerar toda a tradição em qual ele foi escrito. Você tem que entender que ele não foi escrito por uma pessoa só, sentou, escreveu com auxílio de IA. Não. Tá? Não, eu não posso pegar um trecho, sei lá, de Salmos. Pô, Salmos é uma tradição de oração que acompanhou toda uma jornada de um povo. Né? Eu não posso pegar lá, sei lá, Êxodo. Pô, Êxodo? Quem escreveu Êxodo? Êxodo narra uma história que não foi escrita na época que ela aconteceu, foram centenas de anos depois. Como é que esse texto foi passado entre o povo de Israel? Ele foi passado pela tradição oral. Então, meu amigo, ou eu uso tudo ou não uso nada. É que nem eu chegar aqui e pegar um trechinho ali de Sêneca, sendo que eu não li pelo menos uma quantidade razoável de literatura desse autor. Pode olhar aqui nos meus vídeos no YouTube, que em nenhum momento eu chego e digo, eu sou autoridade religiosa. Eu digo, não sou não. Não tenho autoridade religiosa nenhuma. Se eu falar alguma coisa que é relacionada a qualquer religião, que o seu sacerdote lá, ou o ministro, ou quem tem autoridade religiosa disser que eu estou falando besteira, fica com ele. Porque eu não tenho a totalidade daquela religião. Nem também eu me apresento como filósofo. Por quê? Não, eu sou um curioso. Eu curio Aristóteles. Tem alguns autores da filosofia que eu li mais. Mas eu vou chegar e dizer assim, Aristóteles é melhor que Kant. Por quê? Eu não li Kant. Eu male li Aristóteles. Então, esse passo, ele fala um pouco sobre um elemento que é próprio do sábio, a humildade. A humildade. A leitura atenta, ela nos evoca a humildade. Porque por mais que você lê, quando você começa a ler um pouquinho mais, você entende que você nunca leu o suficiente. Nunca leu o suficiente. Então, a maioria das pessoas que eu conheço diriam que eu leio bastante. Eu não acho que eu leio bastante. Eu não acho. Não acho mesmo. Não é pousando de humilde, não. Eu não acho. Porque quanto mais eu leio, eu digo, meu irmão, peraí, mas tem isso, tem isso, tem isso. Então, primeiro passo, leitura. Uma postura humilde. O que esse texto está me dizendo? Isso daqui fala de uma outra coisa. Seleção. Seleção. Aqui eu vou expor, para finalizar esse segundo bloco, eu vou expor um determinado preconceito que eu tenho. Eu tenho um pouco de preconceito com autores contemporâneos. Tem muitos bons. Esse livro aqui, a mesmo que eu acabei de mostrar, que eu mostrei se você só está assistindo um corte, esse vídeo é um corte de uma live. Na primeira live eu mostrei o livro aqui, né, Enigma Quântico, que é um autor contemporâneo. Né? Mas eu tenho Richard Thaler, um autor contemporâneo, Carol Dweck, que é um autor contemporâneo, são autores que eu cito aqui. Só que eu tenho um pouquinho de preconceito, porque eu gosto de autores que sobreviveram ao tempo. Sobreviveram ao tempo. Então você pega, por exemplo, a questão da construção do raciocínio, né? As 3 operações da inteligência apontada por Aristóteles e lida por São Tomás de Aquino. Você pega isso daqui e você diz, meu irmão,
Isso aqui o cara escreveu há 2.400 anos atrás. Vamos respeitar um pouquinho aí. Isso aqui tem 2.400 anos. Está sobrevivendo aqui tem um motivo. Não é por nada. Né? Então, é ler, é selecionar, é buscar entender o que aquele texto está dizendo dentro do contexto dele, o máximo possível. Tá? E ter uma postura humilde. Humilde. No início dessa live, você só está assistindo o corte, isso é um corte de uma live, tá? Eu falei que tem alguns livros que eu leio dinamicamente. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho uma encomenda da universidade que é relacionada a uma pós-graduação. Aí, vamos usar um método aqui de liderança, liderança disruptiva. Aí eu pego ali o livro, vou e leio. Não que não me agregue, né? Mas tem coisas mais profundas que eu me interesso mais. Né? Então aí também você estabelece esse nível de escolha. Tá bom? Então, leiam. Primeiro passo da leitura, escutar o que o texto diz. Escutar o que o texto diz. E o que o texto diz é muito mais do que o que está escrito no texto. Tá? E aí vem para uma dimensão de contextualização. Essa contextualização ela é a base para você construir esse leggere que vai te levar à sabedoria. Ok? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendado aqui. E aqui um vídeo especial para você. E se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Grande abraço.